Seguimos falando sobre vacinação. Vacinação infantil, né? Destacamos nesse primeiro bloco a importância de vacinarmos as nossas crianças. É seguro, gente? Vamos cuidar delas, fazer a nossa parte. Mas também sobre outras questões que envolvem vacinação. Tem muita gente com dúvida e a gente deixa aí os nossos contatos à sua disposição. Nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242. Inclusive vai chegando para mim aqui as perguntas. E já está chegando algumas. E mensagens também, olha, a Janete de Jesus, de Guarulhos, diz assim: acho que todas as vacinas para as nossas crianças são muito importantes, todas devem tomar. Isso mesmo, Janete, concordo com você, todas devem tomar as vacinas. A Lúcia Mendes, de Fortaleza, no Ceará, faz pergunta, a gente vai conversar com o Dr. Gustavo Cabral, ele vai responder as suas dúvidas, por isso aproveite aí os nossos minutinhos finais. Doutora, a Lúcia quer saber o seguinte: por que as pessoas ficaram mais temerosas em tomar as vacinas nos últimos anos? Nós não estávamos preparados para essa força que foi, vou falar, o mercado das fake news, tá? Porque tem diversas questões. Quando é uma pessoa que não tem tanto espaço na mídia falando, geralmente as fake news ficam naqueles grupos. Uhum. Fake news sempre existiu, tá? Sim. Agora, a questão é que muitas pessoas têm muita visibilidade e conseguiu passar informações que geram medo na sociedade. O próprio contexto das redes sociais, Exato, né, doutor, que é um fenômeno recente, trouxe um impacto muito maior para essas notícias falsas. Mas né? sabe também que isso gerou um mercado paralelo muito grande. Uhum. Pessoas, por exemplo, que vendem cursos para desintoxicar, entre aspas, das vacinas. Às vezes cursos que, diz que é coisa simples, mas curso que custa R$500, R$700. Mil estudantes, por exemplo, num curso bem simples desse, dá R$500 mil. Vai 1 milhão. Então tem muita gente que infelizmente tem que se aproveitado disso. A questão é, vacina é segura, nós temos o histórico, nós somos muito bons e isso independe de quem, do último governo ou penúltimo, algo assim. Há muito tempo nós somos muito bons na vacinação. Perfeito, né? E precisamos continuar não só sendo bons na vacinação, mas na adesão à vacinação. Exato. Né? Por isso é necessário que a gente faça a nossa parte. Lauciner Trucá é de Cabrobó, no Pernambuco. Ele relata aqui que é do povo Trucá, indígena do povo Trucá, em Pernambuco. E ele relata que há bastante notícias, doutor, sobre uma relação das vacinas contra a Covid-19 com fibrinas na corrente sanguínea. Aí vem as notícias que às vezes a gente recebe por WhatsApp, né? Vem em algum site, então é importante a gente ficar atento. Ele também relata que ouviu notícias afirmando ser falsas essas informações. Então, ele ouviu os dois lados, né? Tem gente falando que é verdadeira, tem gente falando que é falsa. Ele quer saber se existe alguma verdade nisso, alguma ligação, qual que é o fundamento dessa informação. E aí eu quero até entender um pouquinho sobre fibrinas na corrente sanguínea, que eu não sei o que é também, doutor. Então, Cabrobró é lá no nosso sertão, lá no nosso Nordeste. Então, tem uma coisa bem simples. Quando a gente aplica uma vacina, tá? Ela vai acontecer algumas coisas. Ela vai estimular o sistema imunológico, vai captar essa vacina, vai migrar para alguns órgãos, por exemplo, os linfonodos, órgãos linfóides. Você não vê que muitas vezes a gente fica um pouquinho inchadinho aqui e tal, tanto que quando a gente orienta, olha, pessoal, quem for fazer a mamografia para as mulheres, não tome a vacina 2, 3 semanas antes, espere pelo menos um mês depois da vacinação para gerar alguns gânglios, porque pode ser que gere alguns gânglios, dê uma notícia falsa e tal. Isso não é um problema, é uma reação natural. E só. A vacinação ela vai ser destruída, o sistema imunológico vai destruir ali naqueles primeiros dias. Aquela primeira semana vai ser destruída. O que pode gerar, por exemplo, falou sobre trombos, que olha, vacina causa trombose. O que pode causar é o vírus. O vírus pode causar. As pessoas estão associando a vacina, mas pode causar o vírus. Por exemplo, um dos grandes problemas desse coronavírus, geralmente os vírus têm o que nós chamamos de tropismo. Ele tem um ponto específico que ele vai. O vírus que afeta lá o HIV, que afeta as células do sistema imunológico, ele tem um ponto que ele vai, a gente chama de tropismo. O problema desse vírus é que ele infecta praticamente todas as partes do corpo. Inclusive, por exemplo, aquelas células, sabe, das veias, das artérias. Pode infectar. Quando infecta ali, pode estourar as células e pode ter diversos componentes. Entende? E o vírus pode causar isso, inclusive a resposta naquele local que forma trombos.
E essa é a questão, que pode causar isso é o vírus, Não a vacina. não a vacina. As pessoas estão invertendo. A vacina vai ser eliminada rapidamente. Essa e diversos outros componentes. Muito bom. Então, trocar, espero que Lausner trocar. Espero que tenha ficado claro aí essa questão. Qualquer dúvida a mais, é só entrar em contato com a gente. E é isso, né, gente? Isso é importante. Eu ouvi uma notícia, será que é verdade? Vamos tentar ouvir outros especialistas, verificar a procedência dessa informação. E assim a gente vai combatendo as fake news, as notícias falsas. Doutor, no contexto da pandemia ainda, muita gente questionou a necessidade de mais de uma dose. Uhum. E aí eu queria entender justamente essa questão. Por que precisa de mais dose? Isso significa que a vacina é fraca? Como que é isso? Não. É porque, assim, basicamente, como eu falei, a gente precisa estimular o sistema imunológico para gerar memória. Uma dose só a gente não consegue. Uhum. A gente, às vezes, está utilizando um pedaço do vírus. E uma dose a gente não conseguiu. 2 doses a gente já gerou memória. Já gerou não só uma proteção, sabe, naquele momento, mas memória, que vai poder proteger com o tempo. A questão é, como o vírus é novo em nosso corpo, ele gera uma adaptação muito rápido, porque imagina, ele chegou em nosso corpo, no mundo inteiro, A gente está entendendo sem como qualquer ele funciona, proteção, né? o vírus ele vai se adaptar e mutação vai acontecer. Então a gente precisou dar doses a mais. O vírus muda, a gente muda também. Sim. A pessoa fala, olha, mas já mudou de um vírus para o outro e tal. Mudou e a gente precisa atualizar as vacinas. Mas não quer dizer que as atuais não estejam funcionando. É aquela coisa, imagine, eu sou uma pessoa diferente do que eu era há 15 anos. Sim. Eu ali com 25 anos. Mas não deixei de ser essa pessoa. Eu ainda sou aquela pessoa. Ainda sou. Se você olhar a minha foto, você me reconhece. Com assim, mudanças. Com mudanças. É a mesma coisa o vírus. Sim. Então, por isso que precisa adaptação. E a gente já faz isso há muito tempo sem nunca questionar. Quantas vacinas para gripe você tomou? Eu não sei. Muitas. Entende? Tipo, E até aquelas que têm mais duração, ainda assim, de tempos em tempos você acaba tomando, né? Então você tem a febre amarela, a gente mencionou, tem a antitetânica, que a gente toma de período em período, e a gente não questiona isso. Isso, mas né? ainda também tem uma questão nisso daí. Depende da tecnologia usada. Por exemplo, a febre amarela é algo já que, assim, a gente já conhece já há muitos séculos. Então, quando a gente já sabe que um vírus não houve mudança, a gente sabe que o vírus não vai mudar. Sim. Porque é algo que já está em nosso corpo. Então a tendência é que com o passar dos anos, até a própria vacinação da mas Covid provavelmente mude. não em nossa geração. Tá. Porque, assim, a vida, quando a gente fala historicamente para a vida, Pra ciência precisa de isso um pouquinho mais de requer, tempo, exatamente, a gente está falando de vírus que tem 1000 anos em nosso corpo, muito mais de 1000 anos ou centenas de anos. Então, ele chega um momento que ele se adapta, Sim. ele estabiliza a mutação. Não é o caso desse. Sim. Então, vírus que tem, além disso, tem algumas capacidades de mutação muito maior, é diferente. Aí a gente usa uma tecnologia, por exemplo, a gente falou, olha, o vírus, a gente enfraquece ele e tal. Alguns vírus dá para fazer, outros não. Sim. Porque a gente não conhece o vírus ainda. Se nesse processo de enfraquecer gera uma mutação reversa, então, nesses vírus que são novos, jovens em nosso corpo, a gente precisa utilizar a tecnologia mais moderna. Então, por isso que a gente vai precisar ter mais vacinação. Esse próprio entendimento foi muito perceptível para a gente. Assim, aqui a gente conversou muito sobre Covid durante todo o processo da pandemia, né? E era nítido isso, assim, como os especialistas iam conhecendo, entendendo o funcionamento da doença, os impactos, né? Tudo isso foi mudando, né? Mês a mês, semana a semana, justamente por conta de todo o processo. Agora, a vacina está liberada para criança, certo, doutor? Isso, graças a Deus, a partir de 6 anos, a partir de 6 meses, desculpa, já está liberada. E como eu falei, olha, quando a criança vem, sabe, ao mundo, ela vem com proteção trazida da mãe, tá? Com anticorpos e tal. Então, aqueles anticorpos duram mais ou menos até os 6 meses em nosso corpo. Também com amamentação, Sim. claro. Mas depois não. Depois tem que ser com vacina. E nesse período, iniciar um período de maior risco. Porque, olha, também tem essa questão da imunidade. Quando algumas doenças, por exemplo, a gente quer proteger só no início, depois que passa 5 anos, ali, a própria Covid, entre os 5, sei lá, e os 10, 15 anos, a mortalidade é muito menor do que o grupo até 4 anos.
está num processo de maturação imunológica, sabe? Eles estão mais fragilizados imunologicamente. Não que tenha algum problema, porque está num processo de maturação. Então, esse tem que ter o cuidado. A partir de 6 meses, já vai lá, toma a vacina. É uma vacina diferente, é uma vacina infantil, a composição é diferente, a concentração dos componentes vacinais é muito menor. Então vai lá, vacina e tá tudo certo. Chora um pouquinho, depois tá feliz da vida. Picadinha que faz, que salva vidas, gente. Exato. É imprescindível. Doutor, a Sandra Cardoso do Rio de Janeiro diz que tomou a vacina da gripe. E diz aqui, quase morri de gripe. Muita gente fala isso, toma vacina da gripe, pega o gripe, ou a da Covid, né? Acontece isso, doutor? A gente pega a gripe mesmo tomando a vacina da gripe? Pai me fala isso sempre. Eu não vou vacinar não para gripe porque eu pego a gripe. Eu falei, não, pai, não é gripe não. Calma, você está tomando um composto, tá? Que muitas vezes lá tem o alumínio, o pessoal fala, olha, está tomando metal, a pessoa que tem alergia a metal. Eu falei, não é metal não, pessoal, pelo amor de Deus, é sal. Sal de alumínio. Tem vários componentes que de repente geram uma resposta. Porque muitas vezes a doença, às vezes a doença é a resposta exagerada do sistema imunológico. Aí gera uma resposta um pouco maior e dá uma sensação de mal-estar. A febre, por exemplo, é a resposta do organismo que aumenta a temperatura. Como a gente quer provocar ali o corpo, fingindo que é o que vai causar a doença, o corpo age, em algumas pessoas, um pouco mais exacerbado. Tá? E aí gera um mal-estar, olha, eu tô gripado. Um dia depois já tá melhor. O pessoal fala, olha, eu tomei a vacina da Covid, que parece que um trator passou em cima de mim. Falei, algumas pessoas acontece isso mesmo, mas 2 dias depois você já tá jogando futebol, tá tranquilo. E tá protegido. Isso, e tá protegendo aí já protege os por outros. muito tempo, tranquilo. Doutor, nosso programa infelizmente já está acabando, né, o nosso bate-papo aqui, mas eu queria que antes de terminar o senhor falasse um pouquinho do livro do senhor, Sistema Imunológico e Vacinas, vai ser lançado, porque é importante a gente falar onde a gente pode buscar informação correta, entender um pouquinho mais sobre esses assuntos. Então, essa era uma coisa que assim, nesse período da pandemia, a gente começou a observar muita gente. Por exemplo, hoje a gente fala sobre vacina, sobre sistema imunológico para toda a sociedade. Sim. Só que, historicamente, o conhecimento científico ficou muito restrito à academia, à universidade. E a gente conversando, aí eu recebi o convite da editora Almedina, porque a gente não fala sobre sistema imunológico e vacina de forma simples e acessível. E aí surgiu esse livro, esse projeto, Sistema Imunológico e Vacinas, onde eu falo muito mais das vacinas, mas eu apresento ali, olha, o que é o sistema imunológico. A vacina só vai funcionar se a gente provocar ele. E ele tem esses componentes. E aí eu brinco também, claro, olha, não é algo simples, o sistema imunológico é algo complexo, você não vai chegar lá e falar, toma isso que vai melhorar o sistema imunológico. Aí eu brinco e tal, eu falei, não é bem assim, falo sobre nutrição, e aí eu entro nas vacinas, a imunização passiva, sabe, a imunização maternal, a imunização, por exemplo, que a gente toma com soro antiofídico, e eu detalho cada vacina, tá, cada tecnologia vacinal de forma detalhada, só que simples. Sabe, onde a pessoa começa a compreender o que é matar um vírus, entre aspas, o que é enfraquecer, o que é um vírus X, sabe? Essa vacina de RNA mensageiro, todo o processo para desenvolver as vacinas, de uma forma divertida também. Eu faço um monte de brincadeira, interajo, essa coisa do diálogo mesmo. Bom que a gente já tem tema para vários outros encontros, né, doutor? Queria agradecer a presença do senhor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Viver Melhor. Prazer, o Viver é Melhor e a gente conta com a presença do senhor em outras oportunidades. Tenho o maior prazer, obrigado e vamos nos vacinar. Isso mesmo. Fique à vontade. A gente conversou com o Dr. Gustavo Cabral, imunologista, pesquisador na área de desenvolvimento de vacinas, no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Universidade de São Paulo. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, ainda dá tempo de você interagir com a gente, mandar a sua pergunta, a gente encaminha para o nosso convidado. Nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242.